Olá, gente, tudo bem? Olha só, o nosso trabalhinho parou aí, não foi? Hoje vamos dar continuidade, vamos pintar as flores. Vamos lá, vamos ver como vai ficar o passo a passo. Bom, gente, vamos começar com essa flor que tá aí por trás. Essa flor eu vou usar bastante violeta cobalto nela. Nos botões, nós fizemos misturas entre verde, entre violeta cobalto, o violeta puro. Mas para essa florzinha, eu vou usar mais o violeta. Pelo menos nessa que está aí atrás, que está por trás. Depois de encher a dobrinha dessa folha com violeta cobalto, vou pegar um pouquinho de azul marinho e puxar para cima dessa dobrinha, essa parte que está por trás. A intenção é tanto mostrar que ela tá mais escura, que ela levou mais sombra, que ela está por trás, mas também deixar ela num tom mais azulado. A gente sabe que as espécies às vezes apresentam uma grande variedade. A lavanda também apresenta as suas variedades. Ela apresenta tons mais para violeta, tons mais para azul, mais para rosa, branco e apresenta também flores diferentes dessa. Se você der uma pesquisadinha, você vai ver que tem uma variedade boa da lavanda. Nesse caso, eu vou pintar essa daí e mais uma mais pro azul, e depois eu vou pintar a outra mais para rosa. Fica tipo um guia de cores para vocês. Aí vocês escolhem aquele que você gosta mais. Se quiser pintar como eu estou pintando, tudo bem. Se não, aí você escolhe aquela que você gostou mais e pinta só naquele tom. Aí eu enchi essa pétalazinha de trás, toda com violeta cobalto, coloquei um pouquinho de azul marinho para dar uma profundidade. Agora um pouquinho de branco para dar mais luz, essa parte mais de cima, mais de fora dessa pétala. Mas vou colocar também, ó, um pouquinho de azul marinho e puxar para cima desse branco para não deixar ela assim tão lilás quanto ela ficou. Pincel número 4, não tenho lavado, mas tenho limpado sempre ele num paninho à parte. Enchi essa parte todinha de violeta cobalto, estou passando aí o azul marinho para colocar uma sombra nessa parte que está embaixo dessa folha. Veja que eu estou pintando, eu não estou com batidinhas. A flor, ela é mais lisinha, embora essa parte de baixo, ela às vezes apresenta também um pouquinho de um aveludado. Mas para aí eu tô pintando ela lisinha mesmo. Ela apresenta umas ruguinhas nessa sua extremidade, que eu também vou tentar colocar com esse azul. Olha só, gente, eu tô fazendo os risquinhos agora no sentido do comprimento mesmo da flor. Esses risquinhos, eles representam umas ruguinhas que tem por essa parte. Na parte que sai de dentro do botãozinho e segue até chegar na abertura dessas pétalas. Então, para você representar eles, você faz só uns risquinhos mesmo. Um pouquinho apagadinho, um risquinho que é mais uma sombra. Você puxa um pouquinho o lado dele para ficar mais uma sombra. Pela pétala, eu vou fazer umas manchinhas, porque essas pétalas, elas são muito irregulares. Ela tem muitas partezinhas altas, outras baixas. Então, essas manchinhas vai representar isso. Continuo com o meu pincelzinho 4. Não lavei ele ainda, mas não esquece, vai tirando os excessos no tecidinho à parte. Aí eu vou colocar um pouquinho de branco, mas para dar uma separada nessa parte que tá por cima, para não ficar assim tão emendado. Mas esse branco, ele não é aquele brilho, aquela coisa que fica aparecendo, não. Você coloca e apaga ele, você une bem ele às cores que já estão aí. Eu estou acentuando essas partes que estavam mais claras, tá vendo? Para deixar mais curvado, mais irregular, mais saliência por essa pétala.
Veja que você vai puxando eles num sentido triangular. Você começa ele mais largo e vai estreitando conforme vai indo para cima do meio da flor. Não deixa excesso, não deixa excesso. Apague, coloque, mas vá apagando esse branco, vá unindo as cores que já estavam aí. Para esse restante, essa partezinha aí embaixo, esse botãozinho que temos pintado aí em volta. Esse botãozinho de onde sai a flor. Ela sai, ela fica presa a esse botãozinho até chegar a hora que ela vai secar, que ela vai murchar. Esse botãozinho eu vou encher ele de violeta, colocar um pouco de azul marinho para deixar ele mais escurinho. Tô colocando ele, você veja que já com batidinhas, o jeito de pintar ele já é diferente do jeito que pintei a pétala. Tô colocando aquelas batidinhas branquinhas que representam aquele fofinho, aquele aveludado que ela tem. Você busque colocar tinta o bastante para separar, para não deixar isso aí emendado, botão e flor. Agora, gente, para essa outra florzinha, essa maior, eu vou encher esse conezinho aí, ó, todo de violeta cobalto. Essa partezinha que tá embaixo é o botãozinho de onde ela saiu de dentro. Agora eu estou colocando um pouquinho de azul marinho nessa região. Não tô colocando demais, não vou escurecer tanto essa região. Vou fazer aí basicamente um contorno, como uma sombra mesmo. Não é aquele contorno só o risco, mas é aquele contorno que puxa um pouquinho, que sobe um pouquinho para cima das tintas em sua volta. Olha só, aquelas ruguinhas que eu falei para vocês que tinha no comprimento da flor, naquele conezinho que vai até as pétalas. Tô colocando ele aí também com azul marinho, ó. Ele não é um risco, aquele contorno certinho, mas é um contorno que é uma sombra, que a gente puxa um ladinho dele, né? Faz o contorno e puxa um lado para cima da tinta que está embaixo. Você trata de deixar ele assim, riscadinho. Deixar essas ruguinhas aparecendo. Essa região, ela não é tão lisinha, ela tem um pouquinho de aveludado, que a gente vai colocar depois. Depois que tiver mais sequinho, a gente coloca. Veja que eu continuo com o meu pincel número 4. E agora, vamos pintar essa região aí em cima. Olha só, gente, eu tô começando com o violeta cobalto. Vou dar sequência agora com o azul hortênsia. Não vou encher tudo ainda de azul hortênsia, essa pétala é grande. Essa região de cima, a região onde leva mais claridade, é onde eu vou colocar esse azul. Estou fazendo uso do meu pincelzinho aí, número 4. Não tô lavando o pincel. Pra agora que eu tô enchendo, só enchendo, é tranquilo. Só tô pintando mesmo. Não tem aquilo de batidinhas. Veja que agora eu já peguei o cobalto. Vou fazer essa região embaixo com o violeta cobalto. Mas eu vou ter o cuidado de levar esse violeta pra cima desse azul. Mancha esse azul, não deixa ele assim tão forte. Joga um pouquinho do violeta em cima dele para deixar ele mais discreto. Eu sei que essa flor, ela vai ser puxada pro azul, mas ela tem mesmo um toquezinho meio lilás com a mistura de azul. Essa região aí embaixo, eu estou colocando o azul marinho. Vou puxando ele, dando uma profundidade nessa região. Depois de colocar o azul marinho,
esfumaça um pouquinho para cima do violeta. Veja que eu deixei uns risquinhos, eu não sumi esse azul, eu não emendei muito. Coloquei também um pouquinho, ó, do azul marinho aí em cima, nessa parte mais alta. Veja que eu espalho ele no sentido de triângulo. É mais triangular, você coloca na ponta e vai afinando. Conforme você vai descendo, você vai afinando. Manchei bem pouquinho aí em cima, não mancha dessa região demais, porque senão quando você colocar a pétala que tá embaixo, você vai ter um pouco de dificuldade de separar. Deixei um pouquinho mais escuro aí, nessa região, onde tá por baixo da pétala de cá, e só um pouquinho de luz, de luminosidade nessa regiãozinha aí, nessa área que pega mais claridade. Agora, para essa pétala grande, veja que ela é bem maior que as demais, eu enchi essa parte de cima toda com azul hortênsia. Aí eu vim descendo, usando o violeta cobalto. Olha, eu pintei a parte de baixo com violeta cobalto, gente, mas veja que eu tô estendendo, eu tô puxando ela para cima desse azul hortênsia. Eu não tô deixando esse azul assim tão solto, tão puro. Eu tô buscando manchar ele. Observe que eu troquei o pincel, a pétala é grande, eu também peguei um pincel maior, o pincel número 6. Agora, para detalhar, eu peguei o pincel novamente o 4, menorzinho, fica melhor. Tô fazendo esse contorno dessas pétalas que estão embaixo, com o azul marinho. Vou puxar esse azul marinho para cima desse violeta cobalto. Se eu quisesse deixar essa flor bem mais para o tom violeta, não quisesse deixar ela para o tom azul, em vez desse azul marinho, eu estaria usando o violeta puro. Eu poderia usar aí o lilás, violeta cobalto e violeta mesmo, violeta puro. Olha só, esse azul marinho aí, eu tô estendendo ele, olha, tô puxando, deixando ele riscado, tá vendo? Eu não tô deixando ele muito apagadinho, muito unido, tô misturando as cores que estão embaixo, não. Eu tô deixando ele meio solto em cima, riscadinho. É como se aquelas ruguinhas que tem embaixo, naquele conezinho que pintamos antes, ela seguisse pra pétala e fosse sumindo conforme a pétala vai abrindo, vai ficando maior. Vou escurecer aí também com um pouquinho de azul marinho. Observe que eu escureço, mas eu escureço pouco, eu não coloco excesso de tinta. A tinta que eu coloco nessas manchas, eu procuro unir as cores que já estavam embaixo, com exceção dessas ruguinhas que eu tô fazendo aí. Olha, gente, eu tô colocando essa aí mais forte. Essa pétala é grande e ela tem esse risquinho aí no meio, como se fosse uma espinha dorsal mesmo, como se fosse uma sustentação. Esse é um espaçozinho como se fosse mais grosseiro, mais forte, que sustentasse o centro dessa pétala. E ela tem mais dois auxiliares, um para cada lado. Estou fazendo esse agora, ó, com azul marinho. Veja que é um risquinho, mas é um risquinho que ele vai ser apagado de um lado, do outro, como uma sombra. Depois eu fortaleço mais um pouquinho ele no meio, ó, para que ele fique aparecendo. Ele não tem que sumir, mas ele não pode ficar assim também tão forte. Ela tem apenas esses três. É como se fosse uma sustentação mesmo para uma pétala que é tão grande. Esses três, eles não chegam ao final da pétala, mas eles passam do meio, tá vendo, ó?
Eles são diferentes desses outros menores que estão embaixo. Esses outros ficam bem mais embaixo e só apenas esses três se estendem. Aí eu tô colocando um pouquinho de sombra para curvar um pouquinho essa pétala. Vou colocar também uma manchinha assim solta pelo meio, porque essas pétalas elas são bem irregulares. Lugares mais altos, lugares mais baixos. Então, pra gente mostrar isso, a gente faz assim umas manchinhas pelo meio. Para essa flor, nós usamos o quê? Azul marinho, azul hortênsia, violeta cobalto e vou colocar também um pouquinho de branco. Veja que eu tô manchando aleatoriamente. Se você quiser deixar ela um tanto mais lisa, você mancha menos. Mas no seu normal, ela realmente é um tanto irregular. Estou reforçando aí essa separação dessas duas pétalas. Essa de baixo ela é menor, essa que pintamos anteriormente. Essa que acabamos de pintar, o que ainda estamos detalhando, ela realmente é uma pétala bem grande e ela fica tipo em pé. Essas outras ficam deitadinhas, ela fica mais em pé. Estou reforçando essas sombras para aprofundar mais, tanto para separar quanto para aprofundar mais e colocar essa pétala maior por trás. Quando a gente escurece assim, a gente joga mais ela para trás. Agora aí, gente, nessa região, só nessa região é mais baixinha, mais enrugada, ela apresenta um aveludado também. A gente coloca umas batidinhas de branco, lembra? Não leva excesso no pincel, é só umas marquinhas, pouquinhas. Tá vendo? Eu saí colocando por toda essa região aí embaixo, essas batidinhas de branco. Olha só, gente, eu enchi essa pétala com bastante azul hortênsia, tá vendo? Coloquei muito mesmo. Agora eu tô vindo com violeta cobalto dando uma manchada. Diferente dessa outra que está do lado, que eu coloquei mais violeta cobalto do que o azul, aí eu coloquei bastante azul, igual aquela pétala grandona. Meu pincel número 4, não é uma pétala tão grande assim, então eu vou pintar ela com um pincel pequeno mesmo. Veja que eu tô pintando agora essa parte de baixo, só essa parte de maior luminosidade que eu enchi com o azul hortênsia. O restante da pétala enchi todo com violeta cobalto. Pegando um pouquinho de azul no pincel sujo de violeta cobalto, saindo misturando isso aí, ó. Tá vendo? Eu tô pintando com azul, mas eu tô tendo cuidado de deixar sempre esse azul manchadinho. Não deixar ele assim tão puro, tão solto. Agora, um pouco de azul marinho para acentuar essas separações entre as pétalas. Olha só, gente, eu tô descendo um pouco esse azul marinho, tá vendo? Saindo da parte que tá por baixo da pétala maior e se estendendo para a parte de baixo mesmo. Aí, ó, eu tô manchando um pouco também com azul marinho. Só manchas mesmo, manchas soltas. Essas manchas, elas podem se dar nas pontas das pétalas ou assim no meio, como eu estou colocando agora. Veja que eu coloquei uma boa quantidade aí, mas eu espalhei ela e uni as cores que estavam já embaixo, e esse azul marinho, por mais forte que ele seja, ele fica suave. Ele mancha, mas ele fica suave. Por mais que eu tenha acentuado, que eu esteja acentuando esse azul marinho aí, ó,
Não parece, a gente olhando assim dá a impressão de que é até outro azul, porque quando ele vai se misturando com essas cores, ele fica claro. Olha só, gente, essa outra pétala eu vou encher essa parte de cima com azul hortênsia e essa parte de baixo com o violeta cobalto, emendando essas duas cores. Essa região aí onde aparece a parte de trás da pétala, eu vou encher ela toda com o violeta cobalto e então vou usar o azul marinho para sombrear. É uma região que recebe mais sombra, então eu vou usar só o violeta cobalto e o azul marinho. Escureci na parte de cima e escureci também na parte de baixo. A parte de cima porque ela está mostrando a parte de trás e a parte de baixo porque ela está atrás dessa pétala maior que a gente ainda vai pintar. Aí eu coloquei um pouquinho de azul para separar, que estava muito emendado. Peguei o meu pincel número 0 para terminar esse cantinho aí, para não borrar nem a parte de cima e nem também borrar essa parte da sombra que tá lá atrás, essa parte do fundo da pintura. Tem horas que é bom você pegar um pincel menorzinho para fazer os detalhes pequenininhos, para não acabar borrando seu pincel ou deixando espaços vazios sem tintas. Olha só, aí eu estou sombreando já a pétala, fazendo aquele mesmo processo que eu fiz nas demais. Manchando mesmo. Quase todas essas manchinhas, pelo menos essas que ficam na parte de fora, veja que eu faço ela no sentido triangular, ela começa mais larga e vai estreitando, afinando. Vou fazer uma manchinha aí nesse centro também, tá vendo? Isso deixa uma irregularidade na pétala, é como se tivesse se afundasse esse cantinho. As regiões em volta tivesse mais saliente e esse cantinho tivesse mais num plano inferior, mas isso é bom. Veja que eu coloquei uma enorme quantidade de azul hortênsia e que eu coloquei pontinhas. Conforme a pétala descia, eu desci o azul, conforme a pétala subia, eu subia esse azul, tá vendo? Ficou 3 partes mais baixas e 2 partes mais altas. Também, ó, na hora de escurecer, na hora de pintar com o violeta cobalto, eu fiz o mesmo. Nessa região que já estava mais clara, eu deixei mais clara. Na região que estava sem tinta, eu puxei mais acima esse violeta cobalto. Agora eu estou sombreando mais suavemente. Essa pétala está bem em cima, ela tá com maior luminosidade, eu não quero escurecer ela demais, não nessa região. E veja que eu deixei parte do azul hortênsia azul mesmo. Eu não manchei tanto essa região daí de cima. Veja que tá bem mais suave as minhas sombras nessa hora. Um pouquinho de branco com o azul junto, para dar uma luminosidade. Agora chegou a hora do tom mais escuro. Olhe que esse azul, eu tenho colocado ele nos lugares mais profundos, mais dobradinhos da pétala. Colocando ele mais largo embaixo e afinando no sentido como se fosse triangular, como eu fiz nas outras regiões. Coloquei um pouquinho em cada uma dessas curvinhas. Não tenho lavado o pincel, tenho sim limpado ele no paninho à parte. Sempre eu tenho limpado bastante até o meu pincelzinho, mas lavar mesmo não. Agora eu vou manchar um pouquinho aí esse meio com esse azul marinho. E para todo caso, para essa flor foi usado o quê? Violeta cobalto, azul marinho, azul hortênsia e branco. Olha, gente, eu tô escurecendo só um pouquinho essa parte de baixo, esse conezinho aí embaixo. Só tipo um risquinho mesmo.
Agora, com o meu pincel número 0, eu vou colocar aqueles pinguinhos, aquele aveludado que tem nessa região aí, nesse centro dessa flor. Olha só, esse aveludado ele não se estende pelas pétalas, mas nessa região aí mais profunda, mais central, ele tem umas batidinhas pequenininhas, aquelas que a gente usou nas demais partes, nas folhas, nos botões. Você coloca aí também. Não coloque em grande quantidade, mas coloque. Bom, agora vamos pintar esse cabinho aí. Vamos pintar essa parte, essa região aí que vai levar essas folhinhas. Essas folhinhas, elas são sequinhas. E então, esse cabinho, ele é mais amarelado. Ele pega menos verde, mas ele também vai levar uma boa quantidade de verde. De início, eu vou encher ele com o quê? Amarelo bebê. Quase enchi, não enchi de tudo, mas enchi a grande região dele de amarelo bebê. Agora, com verde grama, eu vou terminando ele, vou manchando esse amarelo bebê com esse verde grama. Veja que eu tô pintando, mas eu já tô puxando. E observe que essa pintura desse galinho tá sendo diferente já da flor. Essa pintura desse galinho já tá vindo com um pouquinho de batidinhas. Não é simplesmente enchendo. O galinho, assim como os botões e as folhas, ele é bem aveludado. Então, ele vai precisar levar umas batidinhas para ficar parecendo que tem alguma coisinha ali, que tem uns pelinhos, que tem um tom, um jeitinho mais aveludado, ok? Então, essa mistura que eu tô fazendo com esse verde grama e esse amarelo bebê já é com batidinhas. Eu tô usando agora um pouquinho de mostarda. Dá uma manchadinha nessa pontinha. Dá uma amarelada a mais, deixar ele mais, menos tão amarelo bebê, menos apagado, menos anêmico. Eu tô colocando um pouquinho desse mostarda para dar um tonzinho mais a ele. Mas eu vou também dar uma misturada, subir um pouquinho. Essa misturadinha, quando tiver no cabinho, se você fizer ela com batidinhas, ótimo. Para essa região aí, esse corte desse cabinho, eu vou dar uma profundidade, eu vou escurecer um pouquinho ele com sépia. Vamos fazer o uso do sépia agora. Pouquinha coisa. Até então, eu estou usando para essa região, para esse cabinho, o pincel número 4. É só um sombreado com sépia, aí não coloca demais. Gente, agora esse tom que eu tô pegando é o verde pântano. A gente vai colocar nessa parte de maior sombra, onde tá mais o verde mais acentuado, a gente vai colocar. Não esquece que ele é aveludado, então na hora da gente detalhar, a gente detalha com batidinhas. E agora, com o verde pântano, nós vamos detalhar. Então, vai colocando ele com batidinhas. Continuo com o meu pincel número 4. Estou colocando o pântano também nessa região, porque é uma parte de sombra, onde vão cair essas folhinhas. Vou espalhando esse pântano com batidinhas e vou levar ele um tanto, não só por cima do verde, mas vou trazer ele também um pouquinho para cima do amarelo. Aí tá pegando a sombra dessa folhinha que tá por cima. Não lavei o meu pincel até então, já usei alguns tons diferentes de tinta. Tenho limpado no tecidinho à parte, mas não tenho lavado o meu pincel. Olha que eu tô estendendo mais esse pântano, tá vendo? Esse verde pântano. Sempre com batidinhas.
vai ficando manchadinho, é essa a intenção. Não é para alisar essa tinta, não é para alisar demais, porque nós não temos uma superfície plana, nós temos uma superfície aveludada. Agora, com o mesmo pincel, eu vou colocar o branco. Poderia estar usando outros pincéis, mas eu tenho usado vários pincéis para colocar essas batidinhas, esse aveludado, para mostrar a você que você pode fazer com o pincel que você tiver. Só tem que levar pouquinha tinta no pincel e só de um ladinho. Não coloca tinta em toda parte e muita tinta não. É bem pouquinha tinta e só de um lado do pincel. Esse cabinho, ele não é muito detalhado. O detalhe dele é mais essas batidinhas mesmo. Agora, gente, essas folhinhas, elas são como se fossem folhinhas secas. Quase todas elas apresentam essas folhinhas como se fossem secas. Umas apresentam mais para aquele tom bem sépia, outras para um tom mais marrom. Eu vou pintar umas no tom sépia e a última, que é maiorzinha, eu vou colocar um pouquinho mais marrom, mais assim, mais manchadinho para você ver a diferença entre elas. Não fica muito distante. Aí eu enchi essa primeira com sépia, tô colocando um pouquinho de amarelo bebê para dar uma luz. Veja que eu clareei bem ela. Principalmente essa pontinha dela, você deixa bem, pode deixar mais clarinha. E ela vai levar tipo uns risquinhos, como se fossem umas nervurinhas, é mais como se fossem umas ruguinhas mesmo, igual das flores que estávamos pintando, aquele conezinho da flor. São risquinhos que você pode riscar mesmo e deixar ele lá, não tem problema. Agora vamos para essa outra folhinha, ela está por trás. Tô dando uma claridade maior nela, embora ela esteja por trás, ó. Mas não se preocupa. Vou puxando agora o sépia. Importante é que você separe bem uma da outra. Tá vendo? Eu coloquei agora um pouquinho mais de amarelo bebê para separar essa que tá em cima dessa que tá lá por trás. Não esquece de colocar os risquinhos dela, elas são bem riscadinhas mesmo, bem marcado. Estou fazendo uso, apesar de que é uma coisinha pequenininha, umas folhinhas bem pequenininhas, mas eu continuo com o meu pincel número 4, eu não mudei o pincel. Olha os risquinhos, tá vendo? Tô deixando eles bem marcados mesmo. Para essa outra, veja que eu enchi ela basicamente toda de sépia. Agora eu vou começar a clarear ela com amarelo bebê. Até o momento, para essas folhinhas sequinhas, eu fiz uso de sépia e amarelo bebê. As pontinhas dela, ó, veja que eu tô clareando bem. Quando eu começo a clarear, eu já trago ela para cima, eu já destaco bem, deixo as outras lá atrás e trago ela para cima. Continuo com o mesmo pincel, não tenho lavado o pincel, tenho limpado no paninho à parte sempre. Não leve excesso de tinta, são folhinhas bem pequenininhas, não dá para levar excesso de tinta. Não esquece de riscar elas, tá vendo? Eu tô riscando, riscar e deixar os risquinhos bem fortes. Se eles não aparecerem bem, você clareia um pouquinho mais entre um risquinho e outro. Olha só, eu levei um pouquinho mais aí, ó, de amarelo bebê, tô clareando. Quando a gente clareia, automaticamente esses risquinhos já sobressaem. Se eles não aparecerem, pega mais um pouquinho de tinta e deixa eles mais fortes. Mas eles precisam aparecer, elas são bem marcadinhas mesmo. Olhe, coloquei um pouquinho mais. E aí tá os risquinhos.
Para essa outra, gente, eu enchi, coloquei a sépia, agora eu estou colocando cerâmica. Eu vou fazer ela um tom mais marrom. Você vai encontrar elas tanto bem sépia, bem sequinha, como também para uns tons mais marrom. E você pode encontrá-las também com um tonzinho puxando para o verde. Mas sempre voltado mais para tons secos. Essas folhinhas, elas quase sempre se apresentam sequinhas. Agora, passei o sépia, passei o cerâmica e agora estou passando o amarelo bebê, dando uma claridade aí, uma luminosidade. Vou clarear um pouquinho também essa parte aí de cima. Nas outras eu usei o quê? Sépia e amarelo bebê apenas. Nessa daí eu usei sépia, cerâmica e amarelo bebê. Agora eu tô pegando sépia e vou começar a riscar ela. Tinta só de um lado do pincel e você vai puxando os risquinhos. Se você não estiver conseguindo fazer eles aparecer, você puxa um pouquinho mais do amarelo bebê, mais ao centro, veja como eu fiz. Tá vendo? Eu clarei mais entre risquinhos, um risquinho e outro. Aí, quando a gente coloca esse sépia, ele vai aparecer melhor. Não precisa colocar cores como preto, cores mais escuras para fazer eles aparecerem. Não, eles aparecem, mas também eles não são tão fortes, eles são mais discretos, ok? Veja que eles estão aí, ó, já estão aparecendo, mas não é nada demais, nada tão assim, tão forte, tão... Mas eles precisam aparecer. Agora, gente, vamos para essa outra flor. Essa daí eu iniciei com o quê? Com violeta mesmo, esse centro. Tô colocando violeta no meio dessa pétala que é bem grande, é a pétala principal dessa flor. Estou fazendo esse contorno dessas pétalas menores. E veja que eu tô deixando bem profundo mesmo, bem escuro, bem violeta. Agora, estou fazendo uso de lilás. Primeiro eu coloquei o violeta, agora eu vou colocar o lilás. E eu vou colocar o lilás deixando assim, ó, riscadinho, bem manchadinho. Tá vendo? Não emende, não tire esses risquinhos, deixe esses risquinhos aparecerem. Vou encher o restante todinho com o lilás. Mas olha que tá riscadinho esse centro mais profundo. Agora, vermelho carmim. Estou passando esse vermelho carmim e vou manchar esse lilás com esse vermelho. Para encher essa pétala, como ela é muito grande, você pode encher ela com um pincelzinho maior. Um 6, um 8, até um 10. Se ele estiver bem cortado e lixado. Agora, para detalhar, seria melhor um pincel menor. Eu, por enquanto, ainda estou com o meu pincel número 6. Veja que eu estou começando a marcar esse lilás. Eu quero essa flor mais rosada. Eu quero ela voltada mais para o tom rosa. Vou detalhando essas entradinhas dessas pétalas. Veja que nesses cantinhos eu puxo ela no sentido triangular. A região de fora mais larga e vai afinando conforme vai descendo. Tá vendo? Vá manchando esse lilás. Quando você passa esse vermelho carmim em cima dele, ele vai ficando puxado, um tom puxado pro rosa, tá vendo? Tô manchando o meio dessa pétala, nem é na pontinha, nem é no lugar de mais sombra, mas eu tô manchando pelo meio mesmo, tá vendo?
E principalmente não deixa de sair manchando em cima desse lilás. Você pode deixar claro esse lilás aparecer, mas se a nossa intenção é deixar essa flor mais rosa, então mancha bastante ele. Em alguns lugares você pode deixar mais profundo, tá vendo aí, ó? Eu vou deixar essa mancha mais profunda, mais forte, e em alguns lugares mais suave, porém manchado. Quando a gente faz essas manchinhas, o que acontece? Dá a impressão de que tem um lugar que está mais profundo, os lugares mais claros estão mais salientes, e é bem assim que são essas pétalas mesmo. Essa flor apresenta umas pétalas bem irregulares. Agora, lembra daquilo que eu chamei de espinha dorsal dessa flor? Aqueles pontinhos que têm uma sustentação maior? Olha só, aí estou eu colocando ela também. Coloquei naquela azulada, aquela mais azul, e agora tô colocando nessa daí. Nessa daí eu tô usando violeta, violeta puro, para fazer isso. Ela recebe uma no meio e recebe duas nas laterais, não é isso? Fiz essa do centro e agora vou fazer essa, vou fazer a outra também do outro lado. Ela não precisa chegar na pontinha da pétala, mas ela tem que se estender pelo menos até o meio, ou mais que o meio dessa pétala. Ela é uma sustentação, ela é uma base mais forte dessa pétala. Tá vendo? Eu tô fazendo as três novamente. Agora eu vou colocar um pouco de luminosidade, não de brilho, não excesso, não coloque excesso. Essa flor ela é opaca. Brilho é quando a gente coloca aquele excesso e deixa lá. Essa não, a gente coloca o branco e vai misturando ele, vai unindo ele às cores que já estavam ali. Ou seja, luminosidade sim, brilho não. Eu coloquei esse branco, mas eu tô unindo ele. Olha só que eu tô misturando ele às cores que já estão aí embaixo. Lugares sim, lugares não, lugares mais salientes, lugares mais profundos, e assim se dá essa flor. Agora, olha só, eu fiz uso o quê? Do pincel número 6. E vou usar esse pincel número 6 mesmo para colocar esse aveludado aí do centro dessa flor. Tá vendo? Que dá para fazer também com pincel maiorzinho. Você só tem que ter o cuidado de levar quase nada de tinta, só na quina do pincel, na pontinha do pincel. Escolhe um ladinho, coloca quase nada de tinta e faz as suas batidinhas. Veja que essa pétala eu enchi ela de lilás. Agora manchei um pouquinho aí, ó, com violeta. Não tô colocando azul nessa flor, tô usando violeta, lilás, vermelho carmim, branco. Em cima desse violeta aí, eu tô colocando um pouquinho de vermelho carmim e deixando esse cantinho aí bem mais profundo. Tudo que a gente escurece, a gente baixa ele. Quando a gente deixa claro, a gente sobe ele. Aí também tô manchando aleatoriamente pelo meio dessa pétala. Vou manchar com o vermelho carmim também esse cantinho aí, deixando ele bem mais rosadinho, tá vendo? Escurecer essa curvatura aí. E observe que eu tô aqui com o meu pincel número 6, que é um pincel grande para detalhes. Para mim, é um pincel grande para detalhes e dá para fazer tranquilamente. Na hora que você for pintar a sua florzinha, faz isso, ó, faz manchinhas aleatórias por diversos lugares. Agora, com violeta, pouquinho violeta, eu vou detalhando aquelas curvinhas mais aprofundadas que tem na folha. Aliás, que tem na pétala.
pouquinho de branco para deixar essa região central mais acentuada, mais elevada, num plano mais alto. Clarear um pouquinho aí, ó, porque quando a gente dá essa clareadinha aí pelo meio, a gente joga para cima essa parte da pétala e o que tá mais escurinho fica mais para baixo. Fica aquele irregular, aqueles relevos irregulares. Vou espalhar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais esse sombreado, deixar ele menos marcado, menos contorno. Agora eu tô usando o pincel número 4 para fazer esses detalhes, me rendi a ele. É que quando a gente vai fazer detalhes, um pincel menorzinho, ele é bem melhor de fazer, viu? Ele facilita mais a vida da gente. Veja que eu tô colocando esse violeta, mas eu tô apagando ele para ele não ficar um contorno, e sim uma sombra. Eu tô precisando nesse cantinho de uma sombra e um sombreado mais suave, porque é uma região que recebe boa quantidade de luminosidade. Agora, ó, com o violeta, eu vou acentuar a pétala de trás, não é mais a da frente. Veja, coloquei um pouquinho. Quando a gente coloca esse pouquinho aí, escurece um pouquinho essa região de trás, a gente já joga mais, já separa mais essas pétalas e joga essa que tá em cima mais para cima. Essa outra eu enchi toda com lilás. Tô colocando violeta já de cara, fazendo aqueles risquinhos, mesma coisa que eu fiz na de cá. Pincel número 4. Os detalhes são lisinhos, não precisa fazer com batidinhas. Lembra que as pétalas dessa flor são mais lisinhas, embora esse centro dela ainda seja um tanto aveludado. Tô colocando de cara o azul. Agora eu vou começar a deixar ela mais rosinha. Aí eu usei os dois tons para separar essas duas pétalas. Veja que eu peguei azul e peguei vermelho carmim. Ficou um tantinho mais rosado. Agora vamos colocando esse vermelho carmim, mas o pincel ele está sujo de violeta. Aí veja que ele já fica um tom puxando para o violeta, acentuando o vermelho carmim e manchando as demais partes da pétala. Olha só, uma manchinha aleatória aí no meio. Não deixa de colocar elas. Você não precisa colocar exatamente onde eu tô colocando, mas no lugar que você veja que está mais livre, que tem um espaço maior onde você possa colocar. Vamos colocar também um pouquinho de branco, luminosidade, não brilho. Luminosidade se espalha, brilho deixa excesso. Para essa flor não precisamos de brilho. E agora, vamos estendendo esse branquinho, tá vendo? Nas partes que já estava mais clara, são os lugares onde você usa para colocar essa luminosidade. Para essa última pétala, enchi também ela toda de lilás. Agora estou colocando o violeta. Olha que esse violeta ele tá sendo apagado, ficando bem discreto.
Tá vendo? É uma pétala de maior luminosidade. Agora vamos ao vermelho carmim, estendendo ele naquele sentido triangular, manchando esse lilás. Quando a gente mancha esse lilás, deixamos ela mais voltada para o tom rosa, que é nosso objetivo para essa flor. Essa flor não tá mostrando aquele conezinho que a de cima mostra, ela está mais virada pra gente, mais pra frente, tanto que eu vou colocar um centrozinho dela, um miolinho aí no meio, daqui a pouco a gente vai jogar um amarelinho aí. Olha só que eu tô manchando essa pétala aí no meio com o vermelho carmim. São manchinhas que se estendem, deixando mais rosado esse lilás. Essa pétala não precisa ser tão escurecida. Tô escurecendo. Quando a gente escurece essa lateral, a gente arredonda um pouquinho. Esse centro, ele vai ficar um tantinho mais rosinha, ao contrário dos outros, que foram mais lilás. Agora vamos à luminosidade, jogar um branco aí em cima. Pouca coisa, só nos lugares que já tem uma claridade maior. Esse branco, ele realça os espaços que já tinha maior luminosidade. Quando você for pintar a sua flor, para encher ela, você pode usar um pincelzinho maior. Para detalhar, busca usar os menores, que facilita mais a sua vida. Aí mesmo, com esse pincel número 4, eu vou detalhar ela, vou colocar até aqueles pelinhos, aquele aveludado dela. Tinta só de um cantinho do pincel, só de um lado, bem pouquinha tinta, olha só. Ela apresenta nessa região aquele aveludado. Agora, com o cabo do pincel, eu vou colocar o centro dela, aquele amarelinho que aparece em algumas flores. Na de cima eu não vou colocar, que ela tá muito virada para cima, tá aparecendo até o conezinho dela embaixo. Essa, como tá mais voltada pra gente, mais de frente pra gente, então eu vou colocar amarelo. Depois do amarelo, sépia. Esse amarelo é o amarelo limão. Ou seja, eu coloquei amarelo limão e agora eu tô colocando um pouquinho de sépia nessa região aí embaixo para dar uma escurecidinha. Ele é um detalhe pequenininho e nem todas as flores aparecem, só aquelas que tá mais de frente pra gente. Agora, com o pincel zero, eu tô acentuando aquele aveludado com o branco. É só um detalhe final dessa florzinha. Você não coloca demais, coloque sim que apareça, mas em uma quantidade bem pouquinha. Se você colocar demais, vai começar a sumir os tons que estavam aí e não é a intenção. É só para você mostrar que é um pouquinho aveludado, que não é lisinho essa região mais central dessa flor. Essa região aí, ó, desse conezinho, ela também apresenta esse aveludado. Coloca pouquinho, bem discreto, mas coloca. Agora, como acabamento final, eu vou colocar aquelas avencas, o pessoal chamando de avenca, aquela avenca fantasia mesmo.
uns risquinhos de sépia como o galinho delas. Vou usar verde oliva, que é um verde mais seco, mais discreto. Colocar esse verde oliva aí com batidinhas, como se fossem as folhinhas dela. Tinta só de um lado do pincel. Tô usando o pincel número 6, cortado, lixado. Foi assim que eu fiz todo esse acabamento, que você já tá vendo que tá pronto nessa parte de cima. Agora, gente, eu vou fazer uso de branco da mesma forma, tinta só de um lado do pincel. E vou continuar batendo junto àquelas batidinhas verde oliva que eu já coloquei anteriormente, como um brilho para essas folhinhas que ali estavam. Vou colocar um pouquinho aí em cima também dessa folhinha, que tá muito vazio aí. Primeiro eu coloquei o verde oliva, agora eu tô colocando um pouquinho de branco. E vou colocar um risquinho com sépia, como se fosse o galinho que estivesse sustentando essas folhinhas. Assim ficou nosso desenho. Olha só, essa pétala em pé, que ela fica bem em pé, é essas grandes, são essas grandes, ela representa essas grandes. Aí tá o nosso conezinho, que ele é aveludado. O centro de nossa flor, que só aparece nessa que tá mais virada pra gente. As folhinhas secas. E assim ficou nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até mais.